Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela portaria número 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 29ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento, Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 7 de maio de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor Willam Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins e doutor Carlos César Quadros Pierre. Procurador do Estado também presente, doutor Matheus Viana Neto, os advogados da parte aqui, representado doutor Daniel Durão, doutora Mariana, secretaria dos Trabalhos da Câmara, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Já foi informado que não há relatórios ou resoluções para serem indicadas relacionadas à portaria. Passo então a palavra para a Vaneide para fazer a leitura da ata que os senhores receberam da 28ª sessão ordinária para, após a leitura, a aprovação. Palavra, então, para a Vaneide para a leitura da ata da 28ª sessão. Bom dia a todos. Ata da 28ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 6 dias do mês de maio do ano 2021, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 28ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José Willam Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 27ª sessão e as resoluções referentes aos seguintes processos. A relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 5464-2017, auto de infração 2017-150-30. Processo 2081-2019, auto de infração 2018-20067. Processo 2083-2019, auto de infração 2018-2228. A relatoria do Dr. José Willam Falcão de Souza, processo 3662-2017, auto de infração 2/2017, 05966. E se haveriam algumas alterações a serem feitas. Não havendo sugestões de correção, a ata e as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 2754/2018, auto de infração 2018-05656, recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José Willam Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas. 2. Falta de clareza na acusação. Preliminares afastadas, com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização de trabalho pericial. Pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1 da Lei 15.614/2014, e parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso tem competência de apreciar, não tem competência de apreciar por força do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014, conforme
Parecer da Célula da Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos do parecer da Célula da Assessoria Processual Tributária, ratificada em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Os representantes legais da parte, os advogados Dr. Mário Comparato e Maria Fernanda de Azevedo Costa, formalmente intimados, não compareceram à sessão para realizar a sustentação oral. Processo de recurso número 2750/2018, auto de infração 2018-05659, recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido, célula de julgamento em primeira instância, conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas. 2. Falta de clareza na acusação, preliminares afastadas com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização do trabalho pericial, pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614 de 2014, e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência de apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014, conforme parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos do parecer da Célula da Assessoria Processual Tributária, ratificado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Os representantes legais da parte, os advogados Dr. Mário Comparato e Maria Fernanda de Azevedo Costa, formalmente intimados, não compareceram à sessão para realizar a sustentação oral. Processo de recurso número 2751/2018, auto de infração 2018-05660, recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas. 2. Falta de clareza na acusação. Preliminares afastadas com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização de trabalho pericial, pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014, e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência de apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014, conforme parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral, pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, resolve negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Os representantes legais da parte, os advogados Dr. Mário Comparato e Maria Fernanda de Azevedo Costa, formalmente intimados, não compareceram à sessão para realizar a sustentação oral. Processo de recurso número 2742/2018, auto de infração 2018-05661, recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários,
após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas. 2. Falta de clareza na acusação. Preliminares afastadas com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização do trabalho pericial. Pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014, e parecer da célula de assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência para apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014, conforme parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária, ratificada em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Os representantes legais da parte, os advogados Dr. Mário Comparato e Maria Fernanda de Azevedo Costa, formalmente intimados, não compareceram à sessão para realizar sustentação oral. Processo de recurso número 2753/2018, auto de infração 2018-05664, recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas. 2. Falta de clareza na acusação. Preliminares afastadas com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização do trabalho pericial, pedido de perícia afastado, por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014, e parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral, pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência para apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014, conforme parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, resolve negar provimento ao recurso para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar procedente o auto de infração, com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária, ratificado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Os representantes legais da parte, os advogados Dr. Mário Comparato e Maria Fernanda de Azevedo Costa, formalmente intimados, não compareceram à sessão para realizar a sustentação oral. Processo de recurso número 2749/2018, auto de infração 2018-05678, recorrente Macro Atacadista S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas. 2. Falta de clareza na acusação. Preliminares afastadas com os fundamentos do parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização do trabalho pericial, pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014, e parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No que se refere ao caráter confiscatório da multa aplicada, este contencioso não tem competência para apreciar, por força do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014, conforme parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral, pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado.
No mérito, resolve por maioria de votos dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular e julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96. Foram votos contrários à alteração da penalidade as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que se manifestaram pela procedência da acusação fiscal, nos termos da decisão singular e parecer da Célula da Assessoria Processual Tributária, confirmado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Os representantes legais da parte, os advogados Dr. Mário Comparato e Maria Fernanda de Azevedo Costa, formalmente intimados, não compareceram à sessão para realizar a sustentação oral. É isso, senhores. Obrigado, Evaneide. Eu indago, senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Processo de recurso número 2930/2018, auto-infração 2018-05800. Recorrente, GR Serviços e Alimentação Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Fernando Rodrigues. Julgamento de primeira instância indica procedência do feito, assessoria processual tributária, a parcial procedência. Para a sustentação oral, temos aqui a participação do doutor Daniel Durão e a doutora Mariana, que acompanhará também a sessão de julgamento. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator, doutor Fernando Martins, para início do relato. Bom dia mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia aos advogados que estão participando da nossa sessão. Vamos lá, presidente, só abrir aqui. O presente processo trata da acusação de deixar de escriturar no livro fiscal próprio documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadoria. Haja visto que, após a análise da documentação entregue, constatou-se a falta de escrituração de 3.401 notas fiscais eletrônicas de entrada, no valor total de R$ 2.507.911,27. Assim descreve o relato da infração. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias, com os dados obtidos do laboratório fiscal e em resposta ao termo de intimação, número 2018-14836, constatamos a falta de escrituração de 3.401 notas fiscais eletrônicas de entrada, no valor já referido. Artigos infringidos, o artigo 276G e o decreto 24.569, concomitante penalidades ao artigo 123.3G, da Lei 12.670. Segundo as informações prestadas pela Auditoria Fiscal, em cumprimento ao mandato da ação fiscal 2017.14836, foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente ao período de 1 de janeiro de 2014 a 31 de 12 de 2015, tendo, após a análise da documentação, verificado a falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas de entrada, no valor já referido, o que faz incidir na penalidade de multa no valor de 10% desse montante, ou seja, R$ 250.791,13. Aberto prazo para impugnação, o contribuinte ressaltou a nulidade do auto de infração em razão de equivocada imposição da multa combinada, pois a redação do dispositivo que ampara a cobrança teria sido editada posteriormente aos fatos geradores. Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, pois não houve prejuízo ao erário do Ceará, ou seja, a constatação de que nenhum valor a título de ICMS deixou de ser recolhido pelo impugnante. Requereu, então, a aplicação da multa no artigo 123.3G, item 1, vigente à época dos fatos geradores, que condicionava a aplicação da multa à falta de recolhimento do ICMS. Pleiteou o cancelamento do auto de infração e, subsidiariamente, requereu que a penalidade imposta fosse recapitulada
para a prevista na linha I, do inciso 7, do artigo 123 da Lei 12.670. A julgadora singular decidiu pela procedência do lançamento em julgado cuja emenda possui os seguintes termos: o contribuinte omitiu a escrituração fiscal digital, informação referente à operação de entrada de mercadorias do exercício 14 e 15. Rejeitada a nulidade arguída pela impugnante, decisão amparada nos artigos 276-A, parágrafo 3º, 276-E e 276-G do Decreto 24.569, penalidade prevista no artigo 123.3, G, item 1 da Lei 12.670, com a nova redação dada pela Lei 16.258. Defesa tempestiva, auto de infração julgado procedente. Insatisfeita com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, alegando que o lançamento é nulo, em razão de equivocada capitulação da multa combinada, pois a redação do dispositivo que ampara a cobrança teria sido editada posteriormente aos fatos geradores, violando o artigo 146 do CTN, ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco, pois não houve prejuízo ao erário do Ceará, ou seja, a constatação de que nenhum valor activo de ICMS deixou de ser recolhido pela impugnante. Requeriu a aplicação do artigo 123.3G, item 1 da Lei 12.670, vigente à época dos fatos geradores, que condicionava a aplicação da multa à falta de recolhimento do ICMS. Pleiteou o cancelamento do auto de infração e, subsidiariamente, requeriu que a penalidade imposta fosse recapitulada para a prevista na linha I, do inciso 3, artigo 123 da referida lei, nos termos da Resolução 02/2018 da Câmara Superior do CRT. Por fim, impugnou pela inclusão do processo em pauta de julgamento para a realização da sustentação oral de suas razões de defesa. A assessoria processual tributária opinou pelo conhecimento do RO, dando provimento em parte, a fim de que seja alterada a decisão proferida para parcial procedência. Isso porque se manifestou pela aplicação do 123.8i da lei. Em síntese, presidente, seria isso. Obrigado, doutor Fernando. Da forma regimental, passo a palavra ao procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e em seguida o doutor Daniel Durão para a sua manifestação no processo. Doutor Matheus Viana. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, Evanês, nossa secretária, doutor Daniel Durão, sejam muito bem-vindos a essa sala de videoconferência. Bem, senhores, me parece que esse processo não terá maiores dificuldades, até porque a acusação contida na inicial é daquelas rotineiras aqui nessa Câmara, que é da falta de escrituração de nota fiscal. Através do sistema da Cefaz, o agente fiscal identificou que o contribuinte deixara de escriturar uma quantidade aí de 12.000 e poucas notas fiscais, o que causa até surpresa, porque é uma quantidade expressiva de nota fiscal. Mas, de qualquer sorte, lavrado auto de infração, houve um contribuinte julgado procedente de primeira instância, o auto de infração, mantido, vê um contribuinte aos autos e recorre daquela decisão e diz que o lançamento é nulo por erro na capitulação da penalidade imposta. Aí a questão da capitulação, até que nós sabemos, e o CTN ampara, que esse erro na capitulação é mera sugestão por parte do auditor fiscal, do agente lançador. Ele sugere a penalidade, razão pela qual, por conta dessa sugestão, como não é definitiva, a Esconat tem feito a modificação com base no artigo 142 do CTN. É possível, sim, a capitulação da modificação da penalidade prevista, porque é mera sugestão.
cabe ao CONAD fazer a adequação necessária. Aliás, como ele deverá fazê-lo no presente caso. E a questão do não confisco teria havido com a penalidade sugerida, que é a G, que a Procuradoria tem defendido. Ele sustenta, o recorrente, que com isso haveria violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, do não confisco. Aí é uma questão constitucional que, ainda que tivesse que ser analisado, nós não poderíamos fazê-lo por conta de expressa disposição da legislação do CONAD. Então, essa questão do não confisco, da aplicação excessiva da penalidade, é a questão constitucional, e o CONAD não poderia se manifestar. E finalmente, ele pede que seja aplicada a penalidade do artigo 123, inciso 8, a linha L, que é aquela que trata da omissão de informações em documentos, em livros e registros fiscais da escrituração fiscal. A Procuradoria tem se manifestado aqui sempre pela aplicação da sanção que foi sugerida pelo agente fiscal, mas reconhece, não pode deixar de fazer, que tanto essa Câmara quanto a Câmara Superior, o CONAD, tem se manifestado no sentido de aplicar a sanção que é requerida pela parte. Então, com a manifestação da Procuradoria no sentido de que deva ser aplicada a G, 3G, mas tem ciente a Procuradoria que esse Conselho tem aplicado a 123.8L. Mas é no sentido da manutenção da sanção imposta que a Procuradoria se manifesta, tendo em vista que não há nenhum outro argumento quanto à questão principal, que é a falta de escrituração. Não há nenhum argumento, efetivamente, não foram escrituradas as notas fiscais, razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Viana, forma regimental, passa a palavra ao doutor Daniel Durão para sustentação oral do processo em pauta. Obrigado, senhor conselheiro presidente, senhor conselheiro relator, senhor procurador, senhora secretária, bom dia a todos inicialmente. Obrigado por me receber na presente sessão. Eu vou ser bastante breve e, basicamente, eu vou ratificar o que o senhor procurador mencionou no caso, fazendo só algumas ponderações a título de esclarecimento. A GR, ela é uma empresa de refeições coletivas, ela fornece refeições a grandes empresas. Então, de fato, as operações da GR são operações de grande magnitude, um enorme volume. Ela tem atuação em todo o território nacional, ela fornece cerca de 1 milhão de refeições por dia, e, de fato, assim, embora possa parecer estranho que o volume de notas fiscais não escrituradas fosse excessivo, cerca de 3 mil, o volume de operações é muito grande, então são muitas compras de pães, muitas compras de ovos, de grãos, então o volume de notas fiscais realmente a magnitude é muito grande, o que justifica o porquê dessas 3 mil notas não escrituradas. E até em relação à questão de não estar escrituradas, a informação que a gente tem é que, de fato, elas foram escrituradas. O que aconteceu é que não foi indicada as chaves de acesso na escrituração, o que impediu a leitura. Então, justamente nesse sentido, de que, de fato, embora tenha havido uma falha, essa falha não gerou nenhum prejuízo ao erário, tanto que não houve nenhuma lavratura de autodifração relacionada à cobrança de ICMS por omissão de saída, por decorrência dessa falta de escrituração. Foi verificado que o ICMS não teve nenhuma falta de recolhimento. Especificamente com relação à tributação aqui no estado do Ceará, da GR, ela adota um regime especial de tributação que ela paga 3,7% sobre o faturamento bruto, sem apropriação de crédito. Então, dos pontos que a gente fala da questão da razoabilidade e proporcionalidade, justamente porque uma penalidade de 10% do valor da operação
equivale a quase 3 vezes o valor que ela paga de ICMS na própria operação dela, tá? Embora a gente tenha conhecimento que, de fato, trata-se de uma matéria constitucional, como muito bem ponderou o senhor procurador, eu queria apenas reforçar que isto é mais um fundamento para que haja recapitulação para a linha 8L, que impõe uma penalidade de 2% sobre a operação não escriturada, justamente porque fica mais adequado em relação a essas questões de razoabilidade e proporcionalidade. Então, a única coisa que eu gostaria de ressaltar nessa sustentação é a solicitação subsidiária para que este Conselho, na linha do que já vem decidindo essa egrégia Câmara e a própria Câmara Superior, recapitule a penalidade que foi imposta de 10% sobre o valor da operação para aquela prevista no inciso 8, a linha L, que é 2% sobre o valor da operação. É esse o pedido, senhor presidente, senhor relator. Obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Processo em discussão, senhores e senhoras. Lembrando aí que é uma preliminar de nulidade, né, a questão da aplicação mas já manifestação oral, doutor Daniel já menciona o 103.8L, multa confiscatória. Em discussão. Parece que não teremos discussão nesse processo, doutor Daniel, porque é uma matéria diferente. Doutor William Falcão, quer comentar? Só, senhor presidente, um comentário rápido. A parte pediu a nulidade da administração, na medida em que impõe penalidade instituída em momento posterior aos fatos geradores. Só para dizer que a penalidade que depois foi colocada, 123, 3G, não é? Na época dos fatos geradores, 2014 e 2015, a penalidade do 3G dizia que a multa era uma vez o valor do imposto, limitada a 21 FII, se o documento tivesse escriturado contabilmente. Né? Multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 FII se comprovado o competente lançamento contábil do aludido documento. Certo. Quando foi em 2017, alterou o 3G e a multa ficou 10%. 10% do valor da operação ou prestação. Então, há muitos questionamentos de aplicar a penalidade, se a penalidade da época do fato gerador era menor, tem isso, né? Se aplicando a 3G, 10% do valor da operação, eu não sei se estaria maior, né, se fosse a 3G. Mas, como a própria parte já verificou, a Câmara Superior e as câmaras, a primeira Câmara, nós estamos aplicando o 8L, por maioria de votos. E o 8L, certamente, a penalidade não é maior do que a do 3G. Não é maior do que a 3G, porque é 2% do valor da operação limitado a 1.000 FIIs. Tanto é que o cálculo feito no parecer já mostrou isso, né? Mostrou uma penalidade bem menor, 30 e pouco mil. Enquanto, se nós formos verificar a penalidade do 3G, que a parte pede, né? Pede a nulidade porque houve isso, mas se fosse aplicado do fato gerador, a multa equivalente uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade a 20 FIIs comprovado o competente lançamento contábil. Tivesse sido comprovado, se fosse aplicar o 20 FII sobre 3.401 documentos, dá R$68 mil. Um valor abaixo, né? Porque 3.400 vezes 20 dá 68 mil o FII. E multiplicando esse valor, levando em consideração que o FII seria R$1 na época, R$1, não sei se é esse valor, a multa seria R$68 mil. Ou seja, bem o dobro da multa aplicada pelo 8L. Não vi-se aplicar só os 10% do valor da operação. Só para mostrar isso. Mas quanto à questão da multa, também, o que foi sugerido no auto de infração, o nome já diz, o oficial atuante sugere a multa. Ele sugere. Nós é que decidimos se concordar que a multa é aquela ou não. Portanto, o fato de ter sugerido aquela multa não é motivo para declarar a nulidade da infração, que nós podemos fazer o reparo. É isso, senhor presidente.
Obrigado, doutor William. Doutor Pierre, levantou a mão ou foi um engano? Ok. Mais alguma discussão, senhores? Então, pergunta ao conselheiro relator como vota. Ok, presidente. Voto pelo conhecimento, dando-lhe provimento em parte, a fim de que seja alterada a decisão proferida para parcial procedência para aplicação do artigo 123, 8L, da Lei 12.670, né, com a nova redação da 16.258, por ser mais benéfico ao contribuinte, com base na Resolução 2 de 2018 da Câmara Superior do CRT. Assim, voto. Obrigado, doutor Fernando. Como já foi mencionado, esta Câmara tem decidido por maioria de votos. Eu indago que eu vou colher os votos, né, até para destacar. Doutor Fernando já se manifestou, doutor Pierre. Com o relator, presidente. Doutor William Falcão. Com o relator, senhor presidente, sem esquecer de que afasta também a nulidade requerida. Perfeito. Doutora Helena. Isso mesmo. Eu me manifesto nos termos do julgamento singular e da autuação pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3G, por ser específica ao caso de falta de escrituração de nossos fiscais de entrada. Doutora Mônica. No mesmo sentido da primeira divergência, presidente. E o doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Então, essa Câmara, por decisão unânime, afasta a preliminar de nulidade, né? E com relação ao mérito, a parcial, por maioria de votos, a parcial procedência dá conhecimento ao recurso, parcial procedência para a aplicação do 123.8L nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, que acompanharam o entendimento, né, do procurador em sua manifestação oral. Senhores, dando prosseguimento à nossa sessão de julgamento, vamos para o segundo processo da pauta, também da recorrente GR Serviços e Alimentação Limitada, recurso de número 2929/2018, auto de infração 2018-05806. Temos como recorrente, já mencionado, a GR, recorrido à célula de julgamento de primeira instância. Doutor Fernando é o conselheiro relator. Decisão de primeira instância, procedência, e assessoria processual tributária também sugere, né, a procedência do feito. Doutor Daniel Durão, que é o advogado aqui presente, acompanhado da doutora Mariana, que, posteriormente ao relato e manifestação da PGE, participará da sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Fernando para início do relato do processo anunciado. Ok, presidente. Bom, nesse processo aqui, é a falta de recolhimento do ICMS relativo ao diferencial entre as alíquotas interna e interestadual, com os dados obtidos no laboratório fiscal e em resposta ao termo de intimação de número 2018-01423. Constatamos a falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota referente às mercadorias escrituradas como uso e consumo, CFOP 2556 e 2557, no total de R$ 24.630,74. Artigos infringidos, artigo 3º, 15, e o artigo 589 do decreto 24.569, com a penalidade do 123 LC, da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418, de 2003. Segundo as informações prestadas pela auditora fiscal, em cumprimento ao mandato de ação fiscal número 2017-14836, foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O valor total das operações do período irregular importou em R$ 330.657,04, montante que serviu de base de cálculo para a cobrança do ICMS diferencial de alíquota no valor de R$ 24.630,74. Aberto o prazo para impugnação, o contribuinte ressaltou o regime especial de tributação e o recolhimento inconteste do ICMS. Pleiteou pela improcedência do auto de infração e o cancelamento da cobrança. A julgadora singular decidiu pela procedência do lançamento
em julgado cuja emenda possui os seguintes termos: bens destinados ao uso e consumo, exercício 2014 e 2015, decisão com base nos artigos 2º, 5b, 3º, 15 e artigo 589, concomitante com 763, parágrafo 5º, 3. Artigo 73 e artigo 74 do decreto 24.569. Penalidade prevista no artigo 123 LC da Lei 12.670, alterada pela Lei 13.418 de 2003. Defesa tempestiva, auto de infração julgado procedente. Insatisfeita com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, alegando que possui regime de tributação simplificado previsto pelo artigo 763 do RICMS. Em razão deste regime, recolhe ICMS aplicando percentual de 3,7% sobre o total do faturamento bruto, sendo vedado, no entanto, o aproveitamento de qualquer crédito do imposto. Não recolheu ICMS de ST na entrada de mercadorias de outros estados, portanto, referidas entradas compuseram a base de cálculo do ICMS no regime simplificado, não tendo sido objeto de exclusão conforme prerrogativa legal. As entradas cujas exigências do ICMS de FAO é apontada no auto de infração não geraram qualquer recolhimento a menor ou prejuízo ao erário. O lançamento configura bis in idem, pois as medidas internadas no Estado compuseram as refeições, cuja tributação se deu na forma do artigo 763 do Regulamento do ICMS do Estado do Ceará. Finalmente, pleiteou a inclusão do processo em pauta de julgado para a realização de sustentação horária. A assessoria processual tributária opinou pelo reconhecimento do RO, negando-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão de procedência do lançamento, visto que o fato recorrente a ser optante do regime especial de tributação não exclui recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, conforme dispõe o artigo 763, parágrafo 5º, inciso 3, do decreto 24.569. É esse o relatório, presidente. Obrigado, doutor Fernando. Na forma regimental, passou a palavra o representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, com os cumprimentos rotineiros. O caso aqui é interessante, porque a acusação é a falta do recolhimento do denominado diferencial de alíquota relativamente às mercadorias adquiridas para uso ou consumo. É essa a acusação. Que não houve recolhimento dessa diferença entre a alíquota interna e interestadual. E a empresa dá a entender, no seu argumento, aliás, como muito bem relatado pelo doutor Fernando, que esse imposto já teria sido recolhido por substituição tributária, juntamente com a aquisição, pelo menos é isso que leva a entender, juntamente com a aquisição dos produtos destinados à comercialização. Podia até isso, pode até ter ocorrido, mas o fato é que nos autos não há nenhum elemento que comprove que esse imposto teria sido recolhido juntamente com o ICMS relativo aos produtos destinados à comercialização. Ora, se não há elementos, a cobrança do diferencial de alíquota, ela se mantém rígida, ela permanece válida. Se não há nenhum elemento que comprove o argumento de que esse diferencial de alíquota teria sido recolhido juntamente com o imposto relativo às operações de comercialização, até que não deixa de ser razoável, mas, no entanto, ele não prescinde de provas, ele precisa de provas. E se não há elemento comprobatório disso, é evidente que há que se manter a autuação. Diante desse dado, senhor presidente, e aí, porque todos os outros argumentos acabam sendo, de certo modo, são os mesmos argumentos utilizados anteriormente, mas que não se aplicam ao caso, a Procuradoria, então, se manifesta pela procedência da acusação com a cobrança do diferencial de alíquota relativo às aquisições de bens para uso e consumo. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passou a palavra ao doutor Daniel para manifestação referente ao processo.
Obrigado novamente, senhor conselheiro presidente, senhores conselheiros. Especificamente aqui nesse caso, eu gostaria apenas de ressaltar o que foi discorrido no memorial que foi entregue a vossas senhorias a respeito da possível recapitulação da penalidade imposta. Foi imposta a penalidade da linha 1C do artigo 120, da linha C do inciso 1 do artigo 123, que fala uma penalidade de 100% pelo imposto não recolhido. E a recorrente pugna que esta Câmara recapitule a penalidade para aquela prevista na linha D do inciso 1 do artigo 123, que impõe uma penalidade de 50% pelo imposto não recolhido. As notas foram escrituradas, o imposto não foi recolhido, então, pugna pela reclassificação dessa penalidade para menos gravosa. É só essa manifestação nesse sentido que eu tenho, senhor conselheiro presidente. Obrigado. Obrigado, Daniel. Processo em discussão, senhores. Pedido da parte, aplicação do 123.1D, multa de 50% do imposto devido. Doutor Pierre, com a palavra. Entendo que, com razão, o contribuinte, nós já temos decidido reiteradas vezes, que, estando devidamente escriturado, a penalidade a ser aplicada seria 123.1D. Concordo com o contribuinte. Só isso, senhor presidente. Mais alguma discussão, senhores e senhoras? Eu tenho só um questionamento a fazer, doutor Pierre. Qual é a comprovação que a empresa trouxe de que essas notas estão escrituradas? Consta a informação de que essas notas estão escrituradas, doutor Pierre? Do DIFAL? Sim. Como foi que ele pegou essas informações de fiscalização? Não é na contabilidade? Uma sugestão, senhores, o relato do auto, é claro, o doutor Fernando pode até fazer para destacar o ponto, esclarecer a dúvida. Por favor, senhor presidente. Só um momento. Bom, a empresa... Senhor presidente. Pois não, doutor Matheus. Eu estava me adiantando aqui ao doutor Fernando Martins. Eu posso manifestar, doutor Fernando? Pode sim. Pronto. Não, é porque o agente fiscal, quando ele fez o levantamento, ele fez com base nas informações prestadas do sistema da Secretaria da Fazenda. E ele identifica, e aí esse dado é relevante, ele identifica essas operações através do Código Fiscal de Operações, CFOP. Ora, ele só pode identificar isso se tiver registrado. Não há como, ele poderia dizer que houve a falta de recolhimento de tais notas fiscais, porque foram registradas no Cometa, no sistema de trânsito, mas não foram registradas na escrituração da empresa. Mas ele só identifica o Código Fiscal de Operações, CFOP, se tiver escriturado. E aí, lá nas informações complementares, ele diz exatamente que identificou lá no sistema, na escrituração fiscal do contribuinte, que aquele CFOP relativo àquelas operações não havia ocorrido recolhimento do diferencial de alíquota. Então, ainda que não haja uma afirmação clara, expressa sobre a escrituração, mas deduz do contexto que essas notas fiscais foram escrituradas. Porque se não tivesse sido escriturada, não haveria indicação do CFOP. Quer dizer, o agente fiscal só identificou a falta de recolhimento diferencial de alíquota, porque na escrituração ele colocou o CFOP dessas operações, tá? E não recolheu o diferencial de alíquota dessas operações indicadas pelo CFOP. Sem trava na língua. É isso, doutora Helena. Doutor Matheus, talvez a leitura do próprio relato da infração, ele destaca. Seria interessante o doutor Fernando fazer a leitura? Como está o relato no auto de infração? Posso fazer, eu estou com ele aberto aqui, presidente. Se o senhor quiser, eu posso abrir logo, a não ser que o doutor Fernando queira. Porque o próprio fiscal já diz, referente a mercadoria escrituradas como uso e consumo. O contribuinte escriturou como uso e consumo, a partir daí foi que houve a cobrança do DIFAL. Mais esclarecida, doutora Helena.
Mais alguma discussão, senhores, senhoras? Doutora Mônica Castelo, com a palavra. Apesar de, como o doutor Pierre já até falou, né, a gente já ter tido essas discussões aqui de outras vezes, só lembrando que a gente está fazendo uma análise referente à autuação cujo o imposto não foi recolhido. Apesar das notas fiscais estarem escrituradas no CFOP, o imposto não foi escriturado e nem recolhido. E a condição para aplicação do 123, conforme solicitado, né, em inciso 1, a linha D, mais uma vez, né, é para que as operações, prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados. Quando a gente recusa a aplicação, a gente está fazendo vistas, assim, nós não estamos enxergando a condição do que determina o artigo, para que o imposto esteja regularmente escriturado. Ele não está regularmente escriturado. As notas estão, mas faltam as duas condições. Então, eu não entendo como é possível a aplicação do 123.1d, né? Apesar das operações estarem escrituradas no CFOP, mas o imposto não. E exige para a aplicação de 50% as duas condições, né? Então, assim, eu entendo que não é possível a aplicação do artigo, da minorante. É isso, presidente. Obrigado, doutora Mônica. Mais alguma discussão, senhores, sobre o processo? Doutor Falcão, com a palavra. Falcão, o seu microfone está desligado. Realmente a doutora Mônica tem razão quando faz a leitura do 123.1d, que diz desta forma: falta de recolhimento, na forma dos prazos regulamentares, quando as operações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados. Até aqui no meu livro eu sublinhei o imposto a recolher, a multa é de 50%. Essa discussão é muito antiga entre o C e o D. Tanto por conta dessa discussão, e algumas câmaras, aliás, no passado, né, não muito distante, que tinha só a primeira e a segunda, já existia essa discussão de aplicar um IAD, inclusive está escriturado, o fisco soube que aquele imposto era devido, passou no posto fiscal, foi selada, sabia, então que eu contribuo, né? Aí saiu a súmula, nós não podemos esquecer que tem uma súmula, a súmula 6, a súmula 6 diz dessa forma: porque, na verdade, o D tem lá na redação falta de recolhimento, mas na prática nós chamamos, para diferenciar do C, de atraso de recolhimento, não é isso? O C tem falta de recolhimento e o D, falta de recolhimento, mas nós diferenciamos como o primeiro, que é a multa integral, falta, e o D, atraso de recolhimento, né, do imposto. Então, por isso saiu a súmula 6, inclusive mudando essa redação de falta para atraso. Diz: caracteriza também atraso de recolhimento o não pagamento do ICMS apurado na sistemática de antecipação e submissão tributária pelas entradas, quando as informações constarem nos sistemas corporativos de dados da Secretaria da Fazenda, aplicando o artigo 123.1d da Lei 12.670/96. O que é que ocorre aí? Apesar da discussão vir a longo prazo, quando a súmula diz que aplica um D, que é a penalidade que a contribuinte está requerendo aí, que se o imposto efetivamente tivesse recolhido não haveria dúvida, aplicaria a D, ele esqueceu de colocar o diferencial de alíquota, colocou só o antecipado de submissão tributária. Antecipado de submissão tributária, e não colocou o diferencial de alíquota. Por isso, em que pese essa súmula ter sido feita para resolver essa questão, ainda ficou essa pendência. Então, algumas câmaras entendem que se a nota está declarada, ou então se a nota foi selada, o fisco tomou conhecimento daquela operação, né, aquela operação não foi negada, embora o imposto não tenha sido destacado, né, e recolhido, aplica-se o D. Mas até hoje ainda tem este questionamento, que é justamente que a doutora Mônica se apegou aí à questão da letra D. Mas também, a discussão a longo, o doutor Marcelo sabe disso também, que tem essa súmula 6, mas ela deixou de fora o diferencial de alíquotas.
contemplando só a antecipação e substituição tributária para a aplicação do 123.1D da lei. Tratando a operação, se o FIS tomou ciência da operação, é atraso, seria a D. É isso, senhor presidente. Pela ordem, doutor Pierre. Obrigado, senhor presidente. Olha, se houver toda a escrituração, toda a indicação do imposto e for atraso, o lançamento é improcedente, porque você não vai lançar o que já está lançado. Então, você considerar atraso de recolhimento não é objeto de lançamento. Já está escriturado, já está declarado, vai para a cobrança. Por isso que eu entendo que, tendo devidamente escriturado, 123.1D. É isso, senhores. Doutora Helena pediu a palavra ou impressão? Doutora Mônica está com a mão levantada, quer ainda se manifestar? Não, desculpe, senhor presidente, é porque eu só deixei de baixar aqui. Obrigada. Ok, mais alguma discussão, senhores, senhoras? Então, entendo que já cada conselheiro já tem uma opinião formada, decisão. Vamos escolher os votos, né? Doutor Fernando Martins, como vota? Ok, presidente. Voto pelo conhecimento do RO, negando-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão de procedência de lançamento, mas fazendo uma alteração para o 123.1D. Assim como parcial procedência, né? No caso, redução da penalidade para 50%. E aí, no caso, há um pedido à parte, né? Então, vamos dar o provimento para que ele pede a aplicação dessa penalidade. Pela ordem, doutor Fernando, doutor Pierre, como vota? O relator, senhor presidente. Doutor William Falcão. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, apesar de todo esse questionamento. Doutor William e doutora Helena. Eu mantenho a procedência da autuação nos termos da autuação e do julgamento singular, mantendo a penalidade prevista no artigo 123.1c. Doutora Mônica. Da mesma forma, presidente. Doutora Mônica, doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Então, senhores, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, dá provimento para modificar a decisão de procedência para parcial procedência do feito fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, doutor Fernando, também com a anuência do doutor Matheus Gera Neto, procurador do Estado, em sua manifestação oral. Contrários à decisão, doutora Helena, doutora Mônica, que acompanharam a decisão, a sugestão, né, do parecer, pela procedência do feito. Agradeço a participação do doutor Daniel, doutora Mariana, aqui na nossa sessão de julgamento, e até uma próxima oportunidade. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, eu que agradeço. Muito obrigado, um excelente final de semana a todos vocês. Obrigado. Obrigado, senhores. Nós estamos aproximando das 10 horas, temos mais 2 processos. Obrigado. Os senhores querem fazer um intervalo ou vamos adiante? Intervalozinho, presidente. Né? Ok, então, uma pausa na gravação, retornaremos daqui a 5 minutos.